O Elon Musk já tinha dito que não ia participar mais nas earnings calls da Tesla, a menos que houvesse alguma coisa realmente importante para dizer. E a cena é que ele participou na última earnings calls da Tesla e disse um monte de coisas importantes que parece que nem os mídias nem os investidores estão a prestar muita atenção. No último episódio já tivemos a ver os earnings em si do primeiro trimestre, mas neste vamos ver os comentários que foram feitos a seguir na conferência que normalmente as empresas dão depois dos resultados serem publicados. Primeiro tivemos os comentários iniciais do CFO, que é o Zack Ekorn, e do Elon Musk, que é o CEO, em que reiteraram mais uma vez aquilo que vimos no último vídeo, em que tivemos recorde de entregas, as margens da empresa estão a bombar, mesmo tendo problemas com os shutdowns da China, e apesar do preço médio por carro ter sido mais baixo para as contas do primeiro trimestre do que o preço médio por carro que existe neste momento. O que é ótimo porque significa que ao longo dos próximos trimestres vamos ver a subida de preços dos carros a refletir-se nas receitas da empresa. Também falou da receita dos créditos, em que subiu bastante, mas foi por causa de uma alteração nas regulamentações. Isto também não interessa muito, é só mais porque a maioria das pessoas que não gosta da Tesla gosta de dizer que a Tesla só é lucrativa por causa destes créditos. E eu até gosto bastante das receitas destes créditos porque isto é basicamente dinheiro que empresas de carros a combustão têm que dar a empresas como a Tesla. As empresas de carros são obrigadas a produzir um certo número de carros elétricos e quando não o fazem são obrigadas a comprar créditos a empresas que produzem a mais daquilo que é necessário. Depois o Zack também lembrou que o negócio de energia sofreu por causa de atrasos no fornecimento de partes, ou seja, nada que esteja no controle da Tesla. Os custos das operações continuam a baixar em relação às receitas, que a Tesla está com basicamente zero dívidas, excluindo o financiamento de veículos. Estes recordes foram todos batidos mesmo havendo uma perda de um mês de volume na fábrica de Xangai e que a fábrica já começou a produzir outra vez carros, mas de forma bastante limitada. Entretanto, depois desta earnings call também houve mais shutdowns na China, mas entretanto a fábrica de Xangai da Tesla já está a produzir acima dos 45% e ao que parece finalmente estamos perto de ver a fábrica a produzir a 100% da sua capacidade. Depois o CFO também disse que a fábrica de Texas e de Berlim já começaram a escalar a produção e como é óbvio isso vai afetar as margens da empresa, mas tal como vimos já há bocado, como o preço dos carros tem estado a subir, isso vai contrariar um bocado essas pressões negativas quanto aos custos. Depois o Zack terminou reiterando que a Tesla pretende crescer 50% este ano, mesmo com todas estas dificuldades. Mas depois o Elon Musk, quando começou a falar, disse que há uma possibilidade da Tesla crescer a 60% em vez de 50% este ano, o que significa mais ou menos 1,5 milhões de carros em 2022. Depois o Elon também disse que Berlim e Texas estão a crescer devagar ao início, mas que vão crescer de forma exponencial e que vão atingir volume no final do ano, e ele quando diz isto normalmente significa 5 mil carros por semana. O Elon disse também que a Tesla está a trabalhar num robotáxi, num carro sem pedais e sem volante, e que o foco deste carro vai ser o custo por quilómetro. E que a Tesla pretende atingir o volume de produção do robotáxi em 2024 e da Cybertruck em 2023. Depois ficamos a saber que o Elon Musk ficou muito surpreso por as pessoas não entenderem a importância do robô, e para as pessoas perceberem bem, ele disse que o negócio dos robôs é suposto ser maior que o negócio dos carros e maior que o negócio do full self-driving. E quero lembrar que o negócio do full self-driving já é suposto ser bem maior que o negócio dos carros. Depois o Elon falou do negócio dos seguros, a dizer que está a crescer muito bem, do negócio das baterias, a dizer que está a crescer muito bem e que espera continuar a crescer muito bem, e do negócio da energia solar, que apesar de não estar a crescer muito bem, ele avisou que é suposto começarmos a ver este negócio a crescer bem ainda este ano também. E no fim destes comentários o Elon Musk disse que nunca esteve tão otimista em relação ao futuro da Tesla como está hoje em dia. Depois tivemos as questões dos investidores, em que a primeira pergunta teve a ver com o full self-driving, os investidores aqui a pedirem para a Tesla partilhar algumas datas e alguma informação adicional, em que o Elon Musk respondeu que apesar de ser bastante difícil prever datas para o full self-driving, porque é preciso criar uma inteligência artificial geral, e isto é algo que a maioria das pessoas não percebe, que é a dificuldade de resolver este problema e o quão incrível que neste momento estejamos perto de solucionar este problema. Mas mesmo assim o Elon Musk diz que a Tesla pretende resolver este problema até ao final deste ano. Depois perguntaram lá acerca da fábrica de Xangai e qual é o impacto dos shutdowns, e o Elon aqui respondeu de forma muito confiante que a fábrica de Xangai vai voltar com vingança, ou seja, para esperarmos que no próximo trimestre a produção de Xangai seja mais ou menos parecida com a do primeiro trimestre, mas que no terceiro e quarto trimestre esperemos ser muito mais alta do que era antes. Depois perguntaram qual é a exposição da Tesla aos preços das matérias-primas e se a Tesla prefere subir os preços dos carros ou priorizar outras químicas diferentes quando há falta de matérias-primas ou quando as matérias-primas sobem de preço. Ou seja, por exemplo, se o níquel subir de preço, a Tesla prefere continuar a vender carros com esse tipo de químicas de baterias, mas
subir os preços ou se prefere mudar para outra química de baterias que não exija níquel. E a verdade é que os preços das matérias-primas têm andado muito voláteis, fora o facto dos problemas com a cadeia de distribuição que há em todo o lado neste momento. E aqui a Tesla respondeu que a subida dos preços dos carros foi para antecipar exatamente a subida dos custos em obter as matérias-primas, porque um carro comprado à Tesla hoje às vezes é só entregue daqui a 6 ou até 12 meses. E para além disso, a Tesla não é muito afetada por a subida dos preços das matérias-primas, porque tem contratos de longo prazo com os fornecedores. Depois tivemos uma pergunta acerca dos concessionários, porque é que a Tesla prefere combater estas leis Estado a Estado em vez de a nível federal. Caso não saibas, nos Estados Unidos existe um lobby um bocado pesado, em que em certos estados é proibido a Tesla vender diretamente ao consumidor. Ou seja, há estados em que se tu quiseres comprar um Tesla, tens que ir a outro estado comprar um Tesla e depois registá-lo no teu estado. E a Tesla responde que preferia haver leis a nível federal, mas que não existe nenhuma vontade por parte do Congresso. Depois a mesma pessoa também fez uma pergunta sobre a voltagem do carro, mas isto não é muito importante. Por isso vamos à próxima pergunta, em que perguntaram à Tesla como é que as 4680 se estão a portar em relação àquilo que foi apresentado no Battery Day. E aqui temos mais uma coisa bastante importante, porque a Tesla disse que gastaram 5 vezes menos a implementar a tecnologia das 4680, ou seja, os benefícios dos custos destas baterias estão mais que provados. A única coisa que é preciso fazer agora é escalar a tecnologia. Para além disso, ficamos a saber que as 4680 é suposto serem competitivas com as melhores baterias do mercado até ao final do ano e ultrapassar a performance dessas baterias já no próximo ano. Depois perguntaram à Tesla como é que a Tesla pretende obter matérias-primas suficientes para escalar a um tamanho extremo, tal e qual como Elon Musk disse que era o que ia acontecer agora com a Tesla, e quais são os fatores limitantes para atingir esse objetivo. E a Tesla disse que pensa bastante nisso e disse que a produção de lítio é o fator mais limitante neste momento. Ou seja, é preciso haver mais mineradores e mais refinadores de lítio para que a Tesla ou qualquer outra empresa de carros elétricos possa vir um dia a produzir carros elétricos em grande escala. E mais importante ainda, o Elon Musk disse que apesar de não haver tempo nesta earnings call para haver mais detalhes, que vão haver muitos anúncios excitantes nos próximos meses. Ou seja, mais uma vez estamos aqui a ver a Tesla dar a ideia de que vai entrar no negócio das mineradoras mais tarde ou mais cedo. Se és um investidor bastante atento à Tesla, já há vários anos que deves desconfiar disto, porque a Tesla tem basicamente um campo de barro enorme, já registrou patentes sobre como produzir lítio apenas usando sal de cozinha, e mais recentemente ainda temos visto o Elon Musk a falar muito com o governo da Indonésia que tem um dos maiores depósitos de matérias-primas necessárias para fazer baterias de todo o planeta. A Tesla diz que está bastante comprometida com a reciclagem, ou seja, cada vez mais e mais a Tesla quer obter as matérias-primas por reciclagem e não por mineração. E mais engraçado ainda, ficamos a saber que a Tesla consegue agarrar em jantes dos outros carros e partes dos outros carros, carros a combustíveis fósseis, e usar essas peças para fazer alumínio reciclado para produzir carros elétricos. Neste momento a Tesla não só está a produzir carros elétricos, como está a destruir carros a combustíveis fósseis para produzir esses carros elétricos. E o Elon Musk ainda acrescentou que todos os veículos no futuro vão ser produzidos com os gigacasting. São basicamente moldes gigantes que a Tesla usa para fazer logo partes enormes do carro, o que reduz imenso os custos para a Tesla, porque em vez de produzir 100 e tal peças e depois ter que as soldar, a parafusar e isso tudo, a Tesla usa estes moldes e consegue transformar essas 100 e tal peças em apenas duas. Depois perguntaram acerca de Berlim e de Texas para comparar com Xangai, em que a Tesla disse que estas fábricas vão atingir volume de forma bem mais rápida que Xangai, porque a Tesla aprendeu bastante ao escalar a fábrica de Xangai, e ficamos a saber que a Tesla usa 30% menos robôs que antes, mas ao mesmo tempo tem o dobro da capacidade. O que significa que a Tesla basicamente consegue produzir mais carros com o mesmo nível de espaço. A pergunta a seguir foi a pedir mais detalhes sobre o robotáxi e a perguntar se é algo que nós vamos poder comprar ou se vai ser um serviço da Tesla. Isto é uma boa questão, porque se os robotáxis forem tão lucrativos como é suposto, talvez a Tesla esteja mais interessada em não vender esses carros, mas sim dá-los como um serviço tipo Uber, mas sem condutor. Mas não ficamos a saber muito sobre isso, porque a Tesla respondeu que não quer dar detalhes para já, mas que vai haver um evento dedicado ao robotáxi à partida no próximo ano, e que a Tesla pretende atingir volume de produção deste carro já em 2024. Na pergunta seguinte, perguntaram à Tesla sobre o crescimento das 4680 e sobre o que esperar até ao final do ano. Ao que a Tesla respondeu que pretende atingir volume de produção das 4680 alguns no terceiro ou quarto trimestre deste ano. Também ficamos a saber que a fábrica de Berlim, que neste momento está a produzir carros com as 2170, vai passar a produzir com as 4680 ainda este ano, e que a fábrica do Texas, apesar de estar a produzir com as 4680 neste momento, se for preciso, tem capacidade para produzir com as 2170 também. Além disso, a Tesla neste momento está com excesso de inventário de 2170, o que é ótimo porque as 4680 são uma tecnologia nova e se houver algum problema eles têm capacidade para integrar imediatamente as tecnologias já antigas. De qualquer forma, ao que parece, as 4680 está a correr tudo muito bem, apesar de um bocado mais devagar do que aquilo que era planeado antes, por isso isto não deve ser um problema. Depois tivemos as questões dos analistas
perguntas, em que a primeira pergunta foi sobre como é que a Tesla conseguiu melhorar os custos no primeiro trimestre. Em que a Tesla respondeu que os carros produzidos em Xangai são mais baratos de produzir, houve melhorias na eficiência da produção do Model S e do Model X e os custos do envio dos veículos foi mais baixo, apesar de ainda serem bastante altos por causa dos problemas com a cadeia de distribuição, como falamos há bocado. A pergunta a seguir teve a ver com a evolução dos preços dos carros, se a Tesla pretende subir mais os preços dos carros ou não. E o Elon aqui falou um bocado dos números da inflação serem provavelmente mais altos do que aquilo que é reportado e que ele acha que a inflação vai continuar bastante alta ainda este ano. Por isso é que a Tesla sobe o preço, porque já prevê esta subida nos custos das matérias-primas, transporte, etc. Mas o mais interessante nesta resposta é que o Elon Musk diz que o robotáxi e a autonomia são muito mais importantes que descer os preços dos carros, porque se os custos de usar um robotáxi como serviço forem assim tão baixos como parece que vão ser, isso vai ter um impacto muito maior na acessibilidade e no custo por quilómetro para os consumidores. Além disso, o Elon Musk diz que a Tesla projeta que andar num robotáxi vai ser mais barato do que uma viagem de metro ou de autocarro subsidiadas pelo Estado. Depois perguntaram ao Elon Musk se a subida dos preços das matérias-primas afeta só a Tesla, ou seja, se isto afeta também as outras marcas de carros. Porque as outras marcas de carros normalmente dizem que vão produzir não sei quantos milhões de veículos elétricos até 2030, até 2035, apesar de neste momento produzirem algumas centenas ou alguns milhares de carros. E é que o problema é que para todas essas marcas de carros atingirem os objetivos que elas dizem que vão atingir, é preciso produzir muito, mas muito mais matérias-primas do que aquilo que é a produção global neste momento. E a Tesla aqui responde que sim, que é um problema que vai afetar todas as marcas e que a Tesla em si está bastante protegida com as subidas de preços das matérias-primas e com a falta de matérias-primas, porque existem contratos de longo prazo com todos os fornecedores, mas até estes contratos acabam por acabar e que a Tesla muito provavelmente vai ter que ajudar a indústria das mineradoras. Mais uma vez aqui a Tesla a dar a dica de que provavelmente vai começar a minar lítio ou outras matérias-primas. Além disso, o Elon Musk acrescenta que em alguns casos existem 90% de margens para minar lítio e que quem quiser imprimir dinheiro, esse é um bom negócio para entrar. A próxima pergunta tem a ver com os custos de produzir os carros para a Tesla e se mesmo com todas as melhorias na eficiência de produzir carros que a Tesla tem tido, se isso chega para combater a inflação que está a haver neste momento. E a Tesla aqui diz que não pretende subir mais os preços e que, no entanto, se os preços das matérias-primas não subirem tanto como o esperado, que a Tesla até poderá vir a baixar os preços dos carros. Depois um analista disse que a Tesla ao final desta década muito provavelmente vai ter um free cash flow de 400 ou 500 bilhões de dólares e perguntou quais são os planos para gastar esse dinheiro todo, visto que a Tesla neste momento já está a fazer mais dinheiro do que aquilo que consegue gastar. O Elon Musk achou piada a isto, começou-se a rir bués, e até fez a piada que por causa da inflação 500 bilhões daqui a uns anos vai ser o mesmo que 20 bilhões. De qualquer forma, o Elon Musk diz que é para ter um passo de cada vez e que o foco neste momento é em pôr o robotáxi na estrada, pôr o robô na mão das pessoas e só depois avaliar quais são os próximos passos. Depois a próxima pergunta não é muito importante. Depois perguntaram sobre como as outras fábricas estão protegidas contra a falta de partes, como a fábrica de Xangai, em que a resposta foi breve, em que é possível, mas nada indica a isso. Depois perguntaram se há mais algum plano para um pacto de compensação para o Elon Musk. O Elon Musk não recebe nenhum salário, mas recebeu um pacto de compensação gigante, não sei quantos bilhões, em que só recebia esse dinheiro caso atingisse certas métricas com a Tesla, a nível de receitas, a nível de market cap e a nível de um monte de outras coisas. E como já todos os objetivos do pacto foram atingidos, o Elon Musk já vai acabar de receber agora a última tranche do pack de compensação, estão aqui a perguntar se existe planos para um novo plano de compensação, ao qual a Tesla respondeu que não, neste momento não existe sequer consideração disso. Depois a próxima pergunta é muito nerd e não é preciso perdermos muito tempo com isto, em que perguntam à Tesla quão rápido se pode aumentar a produção das matérias-primas e o quão rápido a Tesla consegue mudar para a química LFP, em que a Tesla responde que já metade da química das baterias é LFP e que isso mostra o quão rápido a Tesla se consegue adaptar às variações dos custos das matérias-primas e escolher uma química em vez da outra. Pergunta a seguir é se a Tesla pretende abrir a Supercharger Network a outras marcas nos Estados Unidos, ao qual a Tesla diz que sim, já o faz na Europa e quer fazer em todo o planeta, mas não é preciso perdermos mais tempo com isto. E a próxima pergunta tem a ver com os seguros da Tesla e se a Tesla pode partilhar mais algumas métricas sobre como é que está a correr o negócio dos seguros. A Tesla relembra que abriu acesso a este programa a 3 novos estados nos Estados Unidos e que no estado do Texas a Tesla já é a segunda maior seguradora de Teslas. Para além disso, a Tesla diz que vai abrir para o resto dos Estados Unidos, a cerca de 80% dos Estados Unidos, já até ao final deste ano. Este negócio é mais uma coisa que a maioria das pessoas não está a perceber, mas isto vai ser um dia um negócio enorme para a Tesla e o Elon Musk até já disse que isto vai ser mais ou menos um terço do tamanho do negócio dos carros. Como os Teslas têm vários sensores nos carros e câmaras por todo lado, a Tesla consegue ter um monte de outras informações que normalmente as seguradoras não têm, sobre como é que tu conduzes, sobre o que é que aconteceu durante um acidente e, tal como a Tesla diz aqui, conseguem utilizar até essas informações para melhorar a produção dos carros e o design. Além disso, os seguros da Tesla facilitam imenso a vida das pessoas
pessoas, porque como a Tesla tem esta informação toda, antes sequer de tu reportares o acidente à Tesla, a Tesla já teve a notificação que tiveste um acidente, já está a acessar o que é que se passou, e a única coisa que tem que fazer a seguir é só ir e reparar o teu veículo. Já por isso a Tesla termina esta questão a dizer que a Tesla planeia transformar o pesadelo dos seguros num sonho para os clientes. Temos aqui a Tesla a voltar a reiterar que está a produzir um robô, e muito mais rápido que aquilo que estávamos à espera, que o Full Self-Driving está quase pronto, que o Robotaxi vai acontecer até 2024, que o negócio dos seguros da Tesla está a bombar, que o negócio da energia solar vai começar a funcionar bem ainda este ano, e um monte de outras coisas importantes, tanto para o curto, como médio, como a longo prazo para a Tesla. E apesar deste relatório ter saído há quase um mês e estar cheio de boas notícias para o futuro da Tesla, o preço das ações tem estado a descer imenso, o que só significa que isto é a melhor altura possível para tu comprares Tesla. De qualquer forma, a minha dica está dada, e a minha recomendação para hoje é o EV Stock Channel, que é este canal que aqui está, que tem tudo a ver com aquilo que tivemos a falar até agora, e em que eles têm uma série incrível, em que mostra em grande detalhe tudo o que se passou em cada ano sobre a existência da Tesla. Eles não falam só da Tesla, falam de todo o mercado dos carros elétricos, daí ser EV Stock Channel. De qualquer forma, da minha parte é tudo, portem-se bem e até à próxima.